Aproveita um momento aqui. O Sávio Himself, ele pergunta: como ter/adquirir mais confiança mesmo estando em uma situação onde a mulher tem mais VSM do que você? Seja em um encontro, abordagem ou até mesmo dentro de um relacionamento. Show, boa pergunta. Bom, vamos lá. Eu já falei algumas vezes aqui que eu gosto de mapear as coisas, né? E eu mapeei o que é a confiança. Na minha opinião, a confiança, ela é uma junção de alguns elementos. Como que você faz para adquirir confiança? Primeiro elemento é a sua vontade. Você, para ter confiança em algo, você tem que ter vontade daquela coisa, de fazer aquela coisa, de praticar aquela coisa. Não adianta eu querer adquirir confiança em abordar mulheres se eu não tenho vontade de abordar mulheres. Não adianta eu ter confiança querer ter confiança em jogar bola se eu não tenho vontade de jogar bola. Então o primeiro passo é você ter aquela vontade, certo? O segundo elemento é o conhecimento. Porque a vontade por si só, ela é boa, mas não basta. Porque sem o conhecimento, você vai ficar só na vontade, você não vai ter coragem de colocar em prática. E aí, você precisa do conhecimento. E aí o conhecimento você pode adquirir de um curso ou até mesmo assistindo coisas de graça aí. Terceiro, a coragem de colocar em prática. Por quê? Tem muita gente que fica só no conhecimento, como a gente já falou aqui, né? Fica consumindo conteúdo e não tem coragem de colocar em prática. Às vezes, por quê? Pelo medo da rejeição, certo? Só que daí vem, se você coloca em prática, se você consegue colocar em prática, vem o quarto elemento, que são as experiências. As experiências, elas podem ser positivas ou negativas. E as duas te ensinam. A experiência positiva te ensina que aquilo dá certo e a negativa te ensina que ali não é o jeito melhor, pelo menos de acordo com aquela situação, então você teria que adequar ou adaptar alguma coisa. E por último, passando por esses 4 primeiros elementos, você adquire a sua confiança. E aí eu fui um pouquinho mais adiante, que era ver o que é autoestima. Que hoje a gente fala bastante, muita gente fala, eu não tenho uma boa autoestima, tal. Autoestima é um conjunto de confianças. Se você tem confiança em falar em público, se você tem confiança em falar com as pessoas, se você tem confiança em gravar vídeos, provavelmente você também tenha confiança, ou pelo menos você tem uma autoestima para dar uma palestra, por exemplo, mesmo você nunca tendo dado palestra, porque você é confiante em outras coisas, isso constrói a sua autoestima e você foi convidado para dar uma palestra, mesmo eu nunca tendo ido dar uma palestra, eu vou lá dar uma palestra. Ou, por exemplo, eu sou confiante jogando futebol, sou confiante jogando futevôlei, sou confiante jogando futsal. Aí me convidam para futebol de mesa, fute-mesa. Vou lá, sabe por quê? Porque a minha autoestima é boa, eu tenho confiança com esportes, com o pé. Então, vai mais ou menos por aí. E ele falou ali sobre uma coisa muito importante, né, interessante, que é como fazer para ter confiança, sendo que o VSM das mulheres é muito mais alto. E eu desenhei, uma época, uma pirâmide de hierarquia de status social. E muitos homens hoje acreditam que a mulher está no estágio mais alto dessa pirâmide, quando na verdade eu acredito que não. Hoje os homens bem-sucedidos, eles estão no topo da pirâmide, depois temos as mulheres bonitas e bem-sucedidas, depois temos as mulheres normais e por último estão os homens que não possuem qualificações para isso. Por isso que temos muitas vertentes hoje que reclamam, né, que a mulherada não está dando moral para os homens. Mas por quê? Não está dando moral para os homens que estão na base da pirâmide. Né? Acontece que existe sim uma grande diferença, as mulheres muitas vezes estão exigindo demais, entregando pouco. Eu entendo a reclamação deles, mas eu não concordo porque eu acho que o homem tem que estar sempre no topo da pirâmide, sempre estar se qualificando. Não adianta nada você ficar reclamando que a mulherada não te dá moral, sendo que você não cuida da sua estética, não cuida do seu conhecimento, não cuida da sua comunicação, não cuida do seu desenvolvimento financeiro, e aí você quer receber atenção de graça. Então, eu acho que assim, não existe essa da mulher ter um VSM mais alto.
Porque você tem que atender às expectativas dela. Às vezes ela realmente pode ter um VSM mais alto, mas você consegue ativar uma emoção de algo que é importante para ela. Às vezes você consegue. E aí eu acho que o negócio é a tentativa, né? O erro ali, a adaptação, e conforme você vai tendo essas experiências, você vai aprendendo e inclusive você vai até aumentando seu VSM no processo. E aparência importa? Aí importa. Não dá para negar e dizer que não importa. Eu só convido as pessoas a pensarem se elas são bonitas ou feias, ou se elas não estão tendo cuidados necessários com a aparência, porque eu acho que a aparência é uma coisa, beleza é outra. Tem algumas mulheres que são bonitas, aí usam maquiagens, roupas e ficam mais bonitas, com uma aparência muito melhor. Tem homens que não são tão bonitos, mas eles cuidam do grooming, cuidam da roupa, cuidam da postura, cuidam do físico, e aí eles ficam mais bonitos. Então, eu vejo caras que reclamam que mulher só gosta de cara bonito, mas o cara não escova o dente, não usa um perfume, não usa uma roupa legal, e aí acaba reclamando. Mas tem mulher que engana a gente, né? Tem mulher que, pô, ela, que linda. Aí depois tu vê ela de banho tomado, de cabelo molhado, recém-acordada, tu fala, cadê aquela mulher? Cadê? Enfim, eu tenho... não vão me cancelar, hein? Mas a mulher, quando ela produzida, ela mesma sabe que ela... E tem mulheres que às vezes ficam até mais bonitas de maneira natural. Verdade. Quantas vezes eu vejo sem a pessoa maquiada e a pessoa sem maquiagem, eu falo, pô, natural. Esses dias tão melhor sem aquele batom que tá chamando tanta atenção. Esses dias eu vi um Reels com a minha esposa, aqueles que elas estão... que a mulher faz assim e aparece maquiada, sabe? Daí eu mostrei pra minha esposa, pô, olha só, ela é mais bonita sem maquiagem. Porque às vezes fica muito... Eu gosto muito da beleza natural, assim, quando a pessoa, quando eu vejo que a maquiada tá mais feia do que ela sem maquiagem... Tu conhece a história da maquiagem? Não, eu acho que não começou com as geishas, alguma coisa assim, não. Eu acho que é um pouco antes, assim. Foi ali na época do Egito. Assim, não sei se foi a origem da maquiagem, posso estar falando besteira, mas foi onde as mulheres começaram a utilizar a maquiagem para sedução. Tem um livro do Robert Greene chamado A Arte da Sedução, e ele conta que a sedução começou a ser usada de maneira intencional lá na época da Cleópatra, que ela se pintava para se assemelhar aos deuses. Por quê? Porque naquela época só os homens tinham poder. E aí, ao se pintar como deusa, ela ficava acima dos homens. Porque os homens só respeitavam outros homens, não respeitavam as mulheres. Aí a mulher descobriu o seu poder. Aí ela descobriu o seu poder e começou a utilizar a sedução. E um elemento que ela usava era a maquiagem para ficar o mais próximo de um deus. Aí os caras da época viam as mulheres normais, sem maquiagem. Mulher. Aí vinha uma mulher de salto alto, maquiagem, produzida. Não, isso não é uma mulher, isso é uma deusa. E aí eles começavam a respeitar, tanto que a Cleópatra, ela conquistou 2 imperadores romanos. Porque ela tinha, e ela não era bonita. Tem muita gente que confunde por causa dos filmes e das séries, que ela era linda. Não, ela tinha uma beleza muito exótica, assim. Ela tinha um nariz grande, né? É o que dizem, né? Registros históricos, assim, dizem. Ela tinha um nariz grande, ela tinha feições mais estranhas, assim, mais exóticas, digamos assim. Enfim, e aí o legal dessa história que o Robert Greene conta é que depois os homens começaram a perceber que as mulheres estavam usando isso. E aí os homens começaram a pegar elementos da sedução. E os primeiros homens que começaram a utilizar isso foram os artistas. E aí eles começaram a usar a sedução para seduzir o público, cativar o público.
E aí esses mesmos artistas depois viraram políticos, porque eles tinham tanto a atenção do público que eles conseguiam angariar votos facilmente. Então eles começaram a pegar a posição dos políticos nos senados, assim. E aí os políticos ficaram bravos, não, eu vou aprender sedução também. E aí começou a história da sedução no mundo. E a mesma coisa que a maquiagem, eu preciso dizer que a harmonização facial tem mulher que fica mais bonita sem, hein? Tu olha verdade. assim, pô, a harmonização não, pô, ela era tão bonita, por que ela fez isso? É verdade. Fica a crítica aí. Pô, não me matem. O ursinho Fup, você tem estratégias para ficar menos nervoso na hora da abordagem? Eu acho que o conhecimento por si só, ele já faz isso. A partir do momento que você... O que é o nervosismo? O que é... É você não ter experiência naquela coisa. Eu sempre falo assim, pô, se você for numa padaria, pedir pão para atendente e você não fica nervoso, talvez é porque você já fez isso tantas vezes que já é comum para você. Talvez a primeira vez que você fez, você ficava nervoso. Então a prática, ela te dá uma experiência que diminui o seu nervosismo. Claro que tem pessoas que são extremamente tímidas, extremamente ansiosas e elas ficam nervosas em todas as situações, né? Assim como eu era. É. Então, mas eu também gosto de falar pra pessoa assim, ó, não se rotular. Sabe? Não se rotula de que é tímido. Ah, não, eu sou do tímido extremo. Eu falo assim, que existem vários tipos, né? Tem o cara que é tímido das situações que ele não tem experiência. E isso é normal. Todas as pessoas têm essa ansiedade. Agora, tem pessoas que são tímidas até com os familiares. Ah, não, aí beleza. Aí precisa de um acompanhamento de um especialista, porque, né, talvez exista um trauma, uma frustração ali muito forte que tá prendendo o cara lá atrás. Uhum. E aí, enfim. Mas eu acho que assim, o conhecimento, a prática, e você entender mais, assim, né? Sobre a recompensa que está atrás da sua atitude, da sua ação. Tem o Max, que ele era da RSD. Ele tem um exemplo muito legal sobre o medo. Que o medo é o radar de oportunidades. Quando você sentir medo de algo, é porque aquilo vale a pena. Por exemplo, se eu tô com medo de conversar com uma garota em específico, é porque talvez eu saiba que se eu conseguir um bom resultado, aquilo vai ser importante para mim. Agora, se eu não tô com medo, é porque pouco importa. Então, é o mesmo exemplo da atendente da padaria ali. Eu não vou ter medo de pedir pão, porque o que pode acontecer de ruim? Ela não vai se recusar a me vender pão. Agora, quando eu tenho medo, é um radar de oportunidade. Então, você ressignifica o medo na sua mente. Opa, tô sentindo medo. Opa, é agora que eu tenho que agir. Porque atrás daquele medo tá a recompensa. Então, você começa a pensar de forma mais diferente. Isso. Então, fica aí, ursinho Fup. Tá, Ricardo. Claudinei Fernandes. Claudinei Fernandes diz: beleza. Não entendi o que escrever aqui. Beleza, sou aluno do curso. Me tira uma dúvida. Idade importa na hora da sedução? Tenho 18 anos e tô afim de uma mina de 25. Já conversei com ela algumas vezes e sinto que ela é bem mais pra frente. O que acontece? Bem mais pra... O que significa o bem mais pra frente? Bem a madura? Madura, exato. Eu acho que é o seguinte, a idade, tudo, não existe uma regra para isso. É tudo referencial. Depende das pessoas que estão interagindo. Às vezes a garota tem dentro dela a pré-seleção de não ficar com caras mais novos. Então, com essa garota, não funcionaria. Mas tem garotas que gostam de caras mais novos. Uhum. Com elas funcionaria. Então, é tudo relativo. Essa é a palavra que eu queria achar. Tudo é relativo. Depende da relação entre as pessoas. Não existe uma regra para isso. O negócio é tentar. Se deu, deu. Se não der, pelo menos aprendeu. Perguntaram aqui se foi o Gambit que trouxe ele. Isso, o Gambit que trouxe o Mystery pro Brasil. Ah, tá. É porque tem uma foto do Gambit com o Mystery aqui. Isso, foi o Gambit que trouxe o Mystery pro Brasil. Ele fez um evento. Até que ele tá inteiro ainda. Achei que ele tava... se bem que ele deve estar com Botox aqui. Tem uma foto dele tem aqui. Alguns vídeos deles na internet que ele gravou. Eles fizeram uma palestra e eu acho que gravaram algum curso juntos também. Não sei direito. Uhum.
É com o Mystery, eu não sei como é que tá aí, como é que... se ele tá aposentado ou não, como é que tá a questão profissional e, enfim, dele. Mas ele, acredito que ainda é referência, né? Ainda muitas pessoas se baseiam no método dele. Aham. Assim, eu acho que tem uma galera que gosta dele pelo que ele trouxe, sabe? Se eu fosse assim, eu não recomendaria hoje o conteúdo dele para os meus seguidores, principalmente a parte do livro e daquela metodologia dele no sentido inteiro. Tem algumas coisas que dá para usar, claro, mas eu acho assim, você usar um conhecimento de 1980 e poucos, hoje, 2022, ano da Copa, tá ligado aquele meme do Toguro? Ano da Copa. Não seria legal, assim, sabe? Porque existe hoje ensinamentos muito melhores e eu acho que a questão é você desenvolver suas habilidades mesmo. E não tentar manipular, sabe? Eu acho que mais importante do que a regra, do que pegar um método e usar aquele método como uma lei para tua vida, como uma regra, é tu pegar o princípio. Sim. Seja qual for o método, sempre tem os princípios ali. Por exemplo, a gente estava falando dos enlatados no começo da conversa. Pô, as pessoas elas usavam os enlatados ipsis literis, né? No sentido literal ali, como ensinava, e a pessoa não adaptava, não entendia qual que era. A ideia é tu pegar aquele conhecimento, e tratar aquilo como um princípio, porque daí tu vai saber improvisar. Na hora que precisar improvisar, tu vai saber. Exato. Tem até um módulo no meu curso para evitar isso, que eu ensino como ele desenvolver a própria criatividade a partir do que eu ensinei. Para ele começar a andar com a própria perna, sabe? E aí eu mando alguns exercícios de ligar uma palavra na outra, assim. É bem legal, assim. E é isso, cara. O cara tem que tentar, assim, fazer por conta. O cara tem que aprender no processo. É um curso mesmo, é uma aula, sabe?